Este programa é livre para todos os públicos. A todas e todos agora, 11 horas 4 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, o nosso espaço para debater, expressar opiniões e que tem o apoio cultural fundamental da Aptafurg Sindicato. Temperatura em Rio Grande 8,9, sensação térmica 7,2. Umidade relativa do ar, falamos ontem, Rafa, hoje já pula para 100% de novo. Quem mandou falar? Ontem estava 54. Não dá para agradecer, né? Estávamos faceiros aqui. Mas tá bem, tá bem. Mas é isso. Frio, bastante frio. Disseram que... ontem conversava, e disse que em alguns noticiários deu que seria a noite mais fria do ano. Pô, e fez, olha, acho que fez bastante frio. Fez bastante frio, o né? que seja que paremos por aqui, né? Tá bem de frio. Foi bem friozinho mesmo. Mas é isso. Inverno, não temos chuva. Então, acho que os rio-grandinos, as rio-grandinas agradecem por enquanto. Hoje é Dia de Mulheres do Direito, aqui no Paralelo 30, com edições mensais. As gurias vêm aqui... trazer temas necessários, importantes para a discussão dentro das questões dos direitos das mulheres. Eu vou fazer algumas notas rapidinhas, tá? Temos sobre as mulheres, então, o dia M pela vida das mulheres, dia 2 de agosto, a mobilização em Pelotas, tá? Mobilização, então, nos bairros às 10 da manhã, reunião pública na Câmara Municipal às 2 da tarde e um ato público no Largo do Mercado às 17 horas da tarde, com o tema aí da campanha Refaz os Exames, Prefeita, que tem a ver com as notícias que já trouxemos aqui, né, dos exames nas mulheres que iam até as unidades, e os exames eram feitos por amostragem, ou seja, não se enviava exame a exame. Cada exame que era feito não tinha a sua análise de forma correta. Então, né, eu não me lembro os números agora, mas a cada tantas mulheres, um dos exames era enviado para análise, o que dava um percentual, né? E aí ocasionou, então, ao longo desse período, na gestão anterior isso, e ao longo desse período, várias mulheres necessitando de atendimento já com, enfim, o adoecimento mais agravado, mais avançado, né? E, enfim, as mulheres de Pelotas e da região se unem para fazer esse apelo, fazer essa campanha, para que sejam refeitos todos os exames. E esse 2 de agosto, então, é o dia M pela vida das mulheres, tá? Tem também um ato pela vida das mulheres na Esquina Democrática, esse no dia seguinte, 3 de agosto, às 5h30 da tarde, tá? Em Porto Alegre, ato na Esquina Democrática. Então, é um ato nacional pela vida das mulheres. Quem organiza é a Frente pela Legalização do Aborto do Rio Grande do Sul,
E traz aí nos detalhes, nos dias 3 e 6 de agosto, o STF pautará em audiência a arguição de descumprimento de preceito fundamental da ADPF 442, que trata da descriminalização do aborto. Nestes dias, o tema do direito ao aborto será pauta nacional e acontecerá em Brasília o Festival pela Vida das Mulheres. Em Porto Alegre também estaremos nas ruas, dizem as organizadoras, pautando esse debate na sociedade e lutando pelo direito ao aborto legal. Só trazendo para fechar, porque tem, por óbvio, a ver com o tema de hoje, e as gurias daqui a pouco falam um pouco sobre isso. Dizem que a criminalização não impede a mulher de abortar, apenas faz com que elas se submetam a procedimentos arriscados. Estima-se que cerca de 500 mil abortos ocorrem clandestinamente todos os anos no Brasil. E as principais vítimas fatais da criminalização são as mulheres negras, pobres e trabalhadoras precarizadas. Temos que lutar para mudar essa história, é pela vida das mulheres. O ato chama, então, reforçando, 3 de agosto, às 5h30 da tarde, ato na Esquina Democrática, em Porto Alegre. E para fechar... saúde. E para fechar, o Giovanni, que é o responsável pela Zona Eleitoral 163, aqui em Rio Grande, pede divulgação. Ele diz que estão precisando divulgar a solicitação de mesários voluntários para essas eleições. Então, ele diz, interessados ou interessadas em trabalhar como mesários voluntários devem se cadastrar no site do TRE ou mandar e-mail para zona163@tre-rs.jus, ou ainda pode ligar para o 3231-0270. 11h10, Rafinha. Acho que as gurias podem falar sobre o que trataremos hoje. As gurias são a Vera e a Luciana, que estão aqui compondo essa mesa comigo hoje, para a gente dar o tema, e acho que podemos ouvir Pagu antes de começar a pauta. Gurias, bom dia. Bom dia. Bom dia. E o tema de hoje tem sim, né, tudo a ver com os atos que estão sendo organizados. Apresentem pra gente qual o tema escolhido para hoje. Luciana vai... Eu concedo a palavra para a Luciana porque ela é mais jovem. Tá certo. Por favor, Luciana. Bom dia, mais um programa. Até achávamos que não estaríamos aqui, né, o mês passado, mas correu tudo bem, estamos aqui de novo, falando sempre de temas relacionados ao direito das mulheres. E acho que hoje o tema que a gente traz é um tema, assim, um pouco espinhoso, né, de se tratar. Porque ele é tanto um tema problemático de se tratar com homens quanto com mulheres. O tema da guarda compartilhada. Então, a gente vai, só para dar uma entradinha do que a gente vai falar, né, do que a lei trouxe de inovação para o ordenamento jurídico brasileiro no que se refere à guarda compartilhada, que não é nada novo, tem 10 anos essa lei, né? A minha sugestão, assim, da minha fala é tratar um pouco dentro dessa perspectiva sobre os papéis, né, do feminino, do masculino, da maternidade, da paternidade, da parentalidade, da conjugalidade. Era mais ou menos com base nessa perspectiva que eu queria trabalhar essa questão. Aí eu não sei a Veroca, o que ela vai trazer, mas ela sempre traz coisas assim inovadoras, diferentonas, então vamos ver o que ela vai trazer pra gente hoje. Eu elegi alguns temas, algumas temáticas aqui em relação ao assunto. Por exemplo, guarda compartilhada não precisa ser revezamento de casa. Segundo, guarda compartilhada não influencia na pensão alimentícia. 3, recomenda-se a guarda compartilhada mesmo quando há litígio, mesmo quando há uma desavença profunda entre o pai e a mãe desta criança, ou destas crianças, destes adolescentes. Compartilhar a guarda, aí que está uma questão espinhosa que a Luciana colocou, e eu tenho certeza que a Luciana tem uma experiência bastante grande na questão do direito de família,
muito maior do que a minha, porque a Luciana tem muito mais anos de formada do que eu. Eu tenho poucos anos, eu tenho só 6 anos de formada, né? E importante também compartilhar a guarda evita alienação parental. E que eu diria que nós temos que discutir a alienação marental. Porque a questão do parental me leva à discussão do pai só. E não é só o pai que sofre alienação. A mãe também sofre alienação. Então, eu diria que nós temos que inventar essa palavra, alienação marental. E também, eu diria que a guarda compartilhada, ela consegue nos colocar, enquanto mulheres, numa outra condição. Desconstruir aquele papel de que só nós, mulheres, sabemos educar, temos o compromisso de educar. Se deu errado é porque a tua mãe agiu errado, se deu certo porque o pai contribuiu. Isto é uma situação que existe, que nós não podemos esquecer disso, não podemos colocar isso de lado. Então, este papel, esta naturalização da maternidade que nos impuseram, não é? E tem uma razão sociológica, filosófica para isso ser desse jeito. E aqui não tem culpa de ninguém, não estamos culpando os homens em absoluto. Eles também foram construídos dentro de uma condição pela força muscular, eles são muito importantes na mão de obra bruta. Então, o capitalismo ele precisa desses músculos fortes, não é? E dessa dedicação 24 horas dos homens que nos retiraram essa possibilidade. É verdade. Então, ser mãe, não é? Nós temos que repensar o que é ser mãe. Não, e tem um livro excelente que eu gosto muito dele, que é O Mito do Amor Materno, de uma francesa, da Elizabeth. Não, acho que a Elizabeth explica isso, sabe? Explica essa condição de ser mãe. Então, acho que a guarda compartilhada, ela vem por aí. Deixa eu comentar. Bom, mas acho que não vou comentar, porque são 11h15. Eu vou chamar a Pagu. Tá? Vamos chamar a Pagu para a mesa agora, porque ela vai falar ou cantar um pouquinho pra gente. Não sei qual das versões que a gente tem aí, Rafa. Qual das versões? Maria Rita? Maria Rita. Pode ser. Vamos na versão, então, da Maria Rita, falando sim sobre Pagu e, por óbvio, contribuindo com o tema de hoje. Vamos lá. Na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sofrerá, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Ratata, 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 parata, sou rainha do meu tanque, sou Pagu em
Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ih, ratatá, parapá, parapá. 11h19, ouvimos Maria Rita com Pagu e retomamos então a mesa e a pauta de hoje no Mulheres do Direito, que é a guarda compartilhada. Tanto Luciana quanto Vera deram uma prévia, né, da pauta. Passo para as gurias darem seguimento agora. Luciana? A Vera sinalizou para ti. Uma vez para cada. Uma vez para cada, tá bem. Eu acho muito interessante, assim, fazer pesquisa em direito através da jurisprudência, né? Então, a jurisprudência sempre nos dá o sinal de como é que as coisas estão acontecendo no judiciário, que é sempre um reflexo, em última análise, da sociedade, né? Então, tem muitas pesquisas em relação a isso, vamos imaginar assim, de 100 ações discutindo guarda de filhos, 70% delas, então 70 ações, são julgadas no sentido de conceder a guarda unilateral para as mães, né? Quando aí outras tantos, né, sei lá, vamos imaginar assim, uns 20% de guarda compartilhada, na maioria das vezes por acordo, e um percentual muito ínfimo para os pais, né? E qual seria o motivo, então, dessas decisões? Por que os pais ficam com a guarda e a mãe não? Perderia a guarda, né? Por casos graves. Então, mães com problemas de uso de drogas, de uso de álcool, problemas sérios, né? Que levariam, então, a mãe a perder a guarda em favor do pai. Então, aí veio essa discussão. Bom, se a legislação há 10 anos diz, né, que a regra é a guarda compartilhada, porque ainda o judiciário decide, na sua ampla maioria, pela guarda unilateral materna. Aí que eu achei a importância da gente trazer essa discussão, então, dos papéis atribuídos pela sociedade, né? Para a gente tentar, mais ou menos, fazer uma discussão em relação a isso. Bom, aqui a gente já tem feito muito essa discussão dos papéis do feminino e do masculino, né? Inclusive, a Verusca disse que é em função dos papéis culturais, é uma formação toda cultural da mãe cuidadora, do pai provedor. Bem, como é que a gente constrói, então, a maternidade e a paternidade em cima dos papéis de feminino e masculino? A mulher é nato o cuidado, que o homem não é. E aí, o que tem se discutido? Não. Ter filhos, pari-los, né? Filhos naturais. E criá-los é completamente diferente. Então, o criar é que constrói laços de afetividade. Sim. Então, tanto homem quanto mulher têm capacidade de construção desses laços de afetividade, tanto na maternidade quanto na paternidade. Mas aí, o que vai definir muito isso? E aí eu achei muito interessante essa perspectiva, e eu adoro estudar para esse programa, que vai ampliando as minhas perspectivas, é a conjugalidade e a parentalidade. Nós, mulheres, acabamos confundindo a conjugalidade com a parentalidade. Porque a conjugalidade, hoje, depois da lei do divórcio, ela é dissolúvel. Sim. Mas a parentalidade é, por sua natureza, indissolúvel. Eu nunca vou dissolver um parentesco paterno. O casamento acaba, mas a família não acaba. Sim. Então, nós vamos precisar ter esse convívio parental para o resto da vida, mesmo que o convívio conjugal tenha terminado. Sim. E aí é que vai entrar a questão da gente pensar a guarda compartilhada a partir dessa ideia. Do que o que terminou foi o casamento e não o parentesco. Sim. E aí, então, dentro do princípio que rege isso, que é a melhor condição
para os menores, para as crianças e adolescentes, pensar nessa guarda compartilhada. Mas eu vou deixar e depois falo mais outras coisas. Deixa eu fazer uma provocação para vocês, gurias. Dentro dessa lógica, né? Porque o que a Luciana coloca agora é uma legislação, né, um amparo jurídico há uma década já que existe, e uma prática, não sei se posso usar assim o termo, mas uma prática judicial diferente, né, que números mostram que ainda se concede a guarda unilateral muito mais para a mãe do que para o pai. E o exercício de compreender essa necessidade da guarda compartilhada, né? Que imagino, sim, que seja bastante difícil dentro da diversidade de casos que se apresenta, justamente por essa criação cultural que temos todas e todos, né? Da mulher, sim, cuidadora, que no momento da dissolução dessa união, o pai também fica bastante atrapalhado. De que forma ser cuidador se eu nunca fui o cuidador? Então, acho que talvez apenas a decisão judicial, né, de com quem fica esta criança, acho que é muita responsabilidade, né, e não vai ensinar ou dar o passo a passo para esse pai de como ele deve cuidar do seu filho, da sua filha, no momento que estiver né, dentro da guarda compartilhada, ou enfim. Então, coloco mais a provocação para a gente, né, pensar, talvez, não sei se talvez por isso, se tem ainda esse índice muito maior da guarda para a mãe do que para o pai, porque não conseguimos mudar a cultura ainda da sociedade. Mas eu acho que vai daquilo que tu falasse dos seus tópicos agora. Sim, mas eu queria trazer aqui, ontem eu vi um filme, o último filme da Melry, chamado Rick, De Volta para Casa. Rick é uma roqueira. E ela traz a nossa questão aqui, este filme. Como é o nome do vocalista dos Rolling Stones? O nome dele? É o Mick. Mick Jagger, deu branco. Mick Jagger. E ela é uma roqueira. E a Rick é uma roqueira. E ela tem 3 filhos e deixa-os com o pai das crianças, e vai tentar a carreira solo como roqueira. E aí ela faz um desabafo e diz que este grande astro dos Rolling Stones nunca foi questionado, tem vários filhos, e nunca foi questionado por ter se ausentado de casa durante longos anos para cumprir as suas turnês. E os filhos dele têm maior orgulho. Onde anda o teu pai? Ele foi pegar o boletim? Não. Meu pai não pode pegar o boletim. Meu pai está na Holanda fazendo uma turnê. O teu pai veio teu espetáculo de final de ano? Não, imagina. Ele não pode. Ele está na França agora, ele está fazendo uma turnê. Então, isto é que eu queria discutir aqui, os nossos papéis realmente. Ótimo. Porque quando se discute guarda compartilhada, não se está pensando no pai e na mãe. A guarda compartilhada, ela tem como objetivo maior em qual a condição melhor para o filho, para a filha. Essa discussão tem que ser feita. E eu vejo, e já há algum tempo atrás conversei com a Luciana sobre a guarda compartilhada, e na época que eu aprendia na faculdade a guarda compartilhada, eu fiquei meio que deslumbrada com esta questão. Então, nada pode ser
compartimentado. O melhor é a guarda compartilhada. Ótimo. Não, o melhor é a unilateral. A discussão não pode ser esta. Mas, ao mesmo tempo, eu questiono, se nós não tivermos, não implementarmos num país como o nosso a tal guarda compartilhada, como é que nós vamos construir uma sociedade onde a divisão dos papéis não sejam esses descritos, impostos e determinados, né? E normatizados e normalizados para nós. E quem sabe esta guarda, ela não vai trabalhar no sentido de que possamos ter homens, não é, pais talvez comprometidos afetivamente, né? Mais comprometidos ou numa outra educação, que sejamos educadas, nós também, mulheres, que não somos as únicas que sabem educar, que sabem criar. Não somos, não. Sim. Não Porque é um dom. pagamos um preço absurdo por isto. Absurdo por isto. Tem uma coisa que às vezes a gente se confunde, né? Porque o poder familiar, ele não é destituído pela concessão da guarda unilateral, por exemplo. Sim, então, sim. se a mãe tem a guarda unilateral, o pai permanece com poder, com o pátrio poder. Sim. Não perde. Sim, não deixa de ser pai. Ele não deixa de ser pai. Então, ele continua tendo poderes sobre aquele determinado filho, né? Sobre aqueles filhos daquela família. O fato de não ter a guarda não retira dele o poder de decisão. Não precisa. Então, pensamos assim, não, eu tenho a guarda unilateral, o outro não vai poder interferir na educação do meu filho. Não é uma verdade. Deixa eu interromper vocês, que o Rafa está sinalizando ali que chegamos no limite do primeiro bloco. Vamos para o intervalo, a gente retorna para o segundo com mais bate-papo com as mulheres do direito aqui no Paralelo.